E um abaixo-assinado em favor do deputado federal Nicolas Ferreira foi retirado do site change.org. A petição, que já possuía cerca de 200 mil apoiadores, era em defesa da liberdade de expressão e contra a cassação do mandato de Nicolas, após o episódio em que o deputado protestou contra a ideologia de gênero no plenário usando uma peruca. Quem também se manifestou em favor do parlamentar foi o partido de extrema-esquerda PCO. A sigla afirmou nas redes sociais que o crime de LGBTfobia é uma aberração jurídica e que aceitar isso é permitir que o judiciário imponha uma ditadura. Além disso, um maquiador LGBT conhecido nas redes sociais como Cláudio Makeup denunciou ameaças de morte a ele e a sua família depois de manifestar-se a favor de Nicolas. Segundo Cláudio, as ameaças foram feitas por gays de esquerda. E aí, Cláudio Dantas, que espera aí do futuro do deputado Nicolas, como é que será que vai terminar essa história, hein, Dantas? Olha, é complicado, a gente ter que concordar com o PCO, mas o PCO inclusive se tornou popular na internet, no Twitter, justamente por defender algumas pautas que nos parecem razoáveis, né? O PCO também defende que a população tenha os seus armamentos, tenha a possibilidade de ter a posse de armas para defender sua propriedade, para se defender. Olha só que interessante, né? E tá aí o PCO defendendo a liberdade de expressão. Inclusive ele recorre a Marx para defender essa liberdade de expressão. É bem curioso, mas expõe a hipocrisia desses grupos que querem silenciar qualquer um, né? Então aí ele está trazendo um aspecto importante, porque não há uma lei sobre a transfobia. O que há é uma interpretação do Supremo. E é complicado, é um debate que precisa ser feito. Afinal de contas, a Constituição prevê que a casa que produz as leis é o Congresso Nacional e não o Supremo e não o Judiciário. Então, não se pode silenciar, calar, censurar. É preciso que haja o debate. Eu já falei aqui antes, os grupos LGBT, eles não podem ser intolerantes para defender a tolerância. É uma hipocrisia, né? E um conflito até de posicionamento em si mesmo. Não há como você querer defender que outras pessoas, parcelas da sociedade sejam tolerantes com você e você quer prender, quer matar, né? Quer esfolar, quer colocar, fazer aí cancelamento. Então a gente precisa, de fato, ter claro que um parlamentar no exercício do seu mandato tem a sua imunidade, um sujeito, um cidadão tem a possibilidade de questionar aquilo que ele não concorde, e naturalmente se há difamação, se há uma injúria, né, se há uma calúnia em relação a determinada pessoa, se você se sente vítima de algo do gênero, você processe, né, quem fez esse tipo de ataque, mas não calando, censurando, isso não. A gente precisa realmente ter claro que a censura acabou e já faz muito tempo. Pavinato. Isso tá rendendo já, né? Já viramos do avesso, colocamos de ponta cabeça. Olha, eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre o racismo. O racismo é crime desde a Lei 7.716 de 89. Aí o que aconteceu em 2003 foi o julgamento do caso Elvanger, parecer do professor Celso Laffer, acompanhado pela maioria da corte, dizia o seguinte: racismo, desde o final do projeto Genoma, não existe mais na ciência o conceito de raças. Então, raça humana, desde o final do projeto Genoma, ele é qualquer grupo de seres humanos identificado por uma característica comum,
seja ela biológica, seja ela cultural. Biológica genotípica, como uma doença, fenotípica, como a falta de um membro, algo aparente, ou cultural, ideológica, religiosa, sexualmente, ou qualquer coisa que os ligue. A questão do sexo, ela varia entre o genótipo e o cultural, porque tem a questão da personalidade que está lá no DSM. Bom, por fim, se não existem raças, o termo racismo ele perdeu função. Se só existe uma raça, que é a raça humana, esse parecer de 2019 passou a entender a palavra raça da lei do racismo como qualquer grupo que é identificado por algum fator biológico ou cultural. Logo, ao fazer essa releitura em 2019, o Supremo ele deu a interpretação de que raça pode ser o grupo de trans, o grupo de gays, etc. e tal. É uma discussão bastante complexa que até o Supremo de 2009 não conseguiu compreender a grandeza da decisão de 2003. É claro, um tribunal que tinha Moreira Alves, agora num tribunal desta formação, não ia compreender a profundidade desse raciocínio. Mas a questão é, o deputado goza de imunidade parlamentar, eu achei isso lamentável. Precisamos, então, educar as pessoas, falarem decoro. Agora, esse rame-rame de ficar assim, vou fazer uma... Abaixo-assinado não serve para nada. Abaixo-assinado e nada. Abaixo-assinado é igual moral da Constituição brasileira. Não vale nada. Então, não tem importância se está abaixo-assinado, se tira abaixo-assinado, não tem valor nenhum. E acho que essa história já deu o que tinha que dar também. Você, Mota, queremos ouvi-lo. Essa história funciona assim: os progressistas nunca estão errados. Qualquer um que se oponha ao progressismo é que está errado. O progressismo, ele é filho do socialismo e neto do comunismo. Essa versão moderna do progressismo representa simplesmente uma prática política da esquerda radical. Os progressistas têm tanto amor para dar que qualquer um que fique no seu caminho precisa ser destruído. O progressismo é como uma nova religião. A compaixão e a solidariedade, que são características de várias religiões, né? Eles foram sequestrados pelo progressismo, assim como foram sequestradas as bandeiras de proteção às minorias, da defesa dos direitos das mulheres, da proteção ao meio ambiente. Tudo isso hoje só pode ser discutido se for de acordo com a cartilha progressista. Tudo isso hoje é usado como ferramenta de destruição em massa da liberdade. Isso, meus amigos, é um fenômeno mundial, cujo centro está nos Estados Unidos. É de lá que a esquerda brasileira, que os progressistas brasileiros copiam essas táticas. São táticas de obscurantismo, de censura e de promoção do totalitarismo. Tudo, claro, sempre em nome do amor. Agora, Zé, apesar dessa reação muito ruidosa, será que esses pedidos de cassação do deputado vão prosperar? Não, a cassação não, mas um tipo de punição deve acontecer. E Nicolas fez muito bem ao dizer que não se preocupa com a cassação, ou seja, sair desse clube do chá das 5 que se transformou o Congresso Nacional. Olha, Vitor, eu li um livro muito importante do ex-deputado Joaci Góes, que fala da inveja, né? Ele faz um levantamento geral sobre a influência da inveja na história da humanidade, e ali tem vários, né? Dá a impressão de que alguns parlamentares têm inveja da jovialidade e, por que não dizer, dos votos, mais de 1 milhão de votos que teve o Nicolas. O Congresso Nacional tem um sentimento corporativista que é uma coisa assim absurda, né? Esta ideia de comuns que tem a Câmara dos Deputados. E qual foi o grande crime que o Nicolas fez? Foi desafiar exatamente esse senso de corporativismo. Há leis não escritas em várias instituições, né? Aqui entre nós, no bar da esquina,
há leis não escritas. E o Nicolas, ele, durante uma sessão da Câmara dos Deputados, né, convocada exatamente para um destino, para a mulher, ele ousou, né, que na Câmara nunca se fez isso, quando se convoca uma sessão solene para homenagear evangélicos, não vai lá um deputado católico dizer que o evangelismo não é bom e que a solução e que a saída para Deus está na Igreja Católica, e assim por diante. E ele ousou quebrar esse corporativismo, e isso é, para os deputados, um crime muito grave. Para mim, foi apenas falta de educação, falta de termo e uma molecagem de uma pessoa que está chegando. Agora, é bom que essas sacudidas aconteçam. De toda forma, eu entendo que ele já foi punido. O regimento interno da Câmara dos Deputados prevê várias fórmulas para punir. Uma delas é censura pública. O presidente da Câmara, que é a autoridade para isso, já censurou o Nicolas publicamente. Então, ele já foi punido e não se pode punir alguém 2 vezes pelo mesmo crime. Estou dando uma de advogado de defesa dele aqui. Ô Dantas, e puxando desse ponto de onde parou o Zé, sobre a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, você interpretou esse repúdio público, né, essa manifestação dele condenando publicamente o gesto do deputado Nicolas como um sinal de que a coisa vai parar por aí? Foi só isso e não vai ter consequências mais graves, como cassação, né, a perda do mandato? Ou não? Pode ser um indício de que o ambiente na Câmara pode se voltar contra o Nicolas? Como é que você interpretou isso, Dantas? Arthur Lira, ele quer... Eu acho que o Arthur Lira, ele quer dedicar os trabalhos legislativos ao que realmente importa. Ele está imbuído aí das agendas nacionais e toda essa discussão marginal, né? Dessas briguinhas, né? Do aloprado que faz uma besteira, aí o outro, quer dizer, ele sabe que isso acaba sendo um desvio de atenção e prejudica os trabalhos legislativos. Então, eu acho que ele quer pacificar, ele quer que haja aí um entendimento e que essas questões menores sejam resolvidas de forma menos barulhenta, né? Então, é preciso fazer barulho com aquilo que realmente importa. Então, eu acho que é por aí. A gente já falou aqui, a imunidade parlamentar, é preciso debater, discutir, ampliar a tolerância, melhorar a qualidade desse debate legislativo. Nós temos vários novos deputados, vários novos senadores que precisam compreender melhor o seu papel, né? Passar a trabalhar com uma visão um pouco mais profissional. O Nicolas é um jovem talentoso, conseguiu aí uma votação recorde histórica. Ele precisa também sentir o peso disso, sentir o peso de um mandato parlamentar. Não é pouca coisa um mandato de deputado federal. Nós temos uma das referências da nossa política, Ulisses Guimarães, que nunca foi senador, nunca ocupou nenhum outro cargo de relevância, mas como deputado federal foi talvez o maior deputado federal da nossa história republicana, e dignifica esse cargo, dignifica a posição de deputado federal. Então não é qualquer coisa, né? Não é uma brincadeira, não pode ser usado, um mandato parlamentar não pode ser usado para molecagem, né? Eu acho que ele tem tempo para aprender isso, precisa, e é inteligente, precisa aprender rápido, né? Tem aí, vocês viram aí nas imagens da instalação aí da CPI do MST, da coletiva sobre a possível instalação de uma CPI do MST. Tá lá o Kim, também um jovem, em seu momento aí fez o primeiro mandato dele também com um desempenho bastante positivo, e o Nicolas precisa usar melhor o seu mandato. Por que eu estou dizendo isso? Ele não pode falar o que ele quer falar. Ele pode falar o que ele quer falar, mas ele tem que entender que o que ele fala gera uma reação que fortalece esse tipo de posicionamento desses grupelhos identitários
que tentam impor uma agenda que ela é contra a civilidade, ela é anti-civilidade, né? Inclusive saiu um livro recente aí do Antônio Rizério, um antropólogo, eu recomendo a leitura, e ele fala o uso político, o aparelhamento do discurso público, do debate público e o uso do identitarismo como uma agenda de poder, né? Então, o Nicolas tem a possibilidade de desenvolver um excelente trabalho, de usar o seu mandato de uma forma muito mais positiva e deixar, sabe, essa gente sem discurso. Cada vez que ele retoma isso, ele fortalece também o outro lado e ele discute aquilo que é realmente necessário para esse país. Imagina, Vitor. Oi. Se alguém fosse fazendo igual o Moacir Franco, pusesse uma enxadinha no ombro, chegasse lá para a CPI do MST e falasse: Chico, no último, você acaba com a seriedade do negócio.